Como se tornar uma mulher de alto calibre e elegância? Como aumentar a sua autoestima? Como você pode aumentar a sua autoestima? Bem, eu lhe dou as boas-vindas a este episódio com duas citações pungentes de duas pessoas renomadas. E elas são assim: muitas pessoas supervalorizam o que não são e desvalorizam o que são, de Malcolm S. Forbes. E o segundo, de Mark Twain, é: a pior solidão é não estar confortável dentro de si mesma. Então, vamos dar o pontapé inicial, meninas. Antes de prosseguirmos, eu preciso dividir uma dica valiosa com você. Se você já sonhou alguma vez em viver aquele amor de cinema com um homem que te ama e te respeita da forma que você é, que se sente cada dia mais alucinadamente apaixonado por você, preste bem atenção. Um famoso terapeuta brasileiro parece ter descoberto a chave para acessar a mente e o coração dos homens. Ele descobriu um mecanismo oculto no inconsciente masculino, que faz um homem se apaixonar loucamente por uma mulher e permanecer fiel a ela por toda a vida. Ele chamou esse mecanismo de instinto de herói. Bem, a história é longa. Por isso, ele deixou uma palestra online por tempo limitado. Para assistir a esta apresentação, acesse seuhomemeapaixonado.com. Um grande beijo. Eu recebo muito essa pergunta. Muitas de vocês querem que eu discuta como você pode aumentar a sua autoestima e a sua autoconfiança. E fico feliz que isso seja importante para vocês, porque honestamente, senhoras, vocês não podem subir de nível sem esses ingredientes-chave. Para aquelas de vocês que estão visitando o canal Beleza Feminina pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Tenho certeza que muitas de vocês estão familiarizadas com as palavras como autoestima, amor próprio, autoconfiança. E realmente tudo se resume ao que você pensa de si mesma, não o que os outros pensam de você, o que você pensa e como você se sente sobre si mesma. Então, estreitando isso para a autoestima, a definição do dicionário Merriam-Webster define autoestima como um senso de valor próprio como ser humano e um sentimento de que você é uma boa pessoa que merece ser tratada com respeito. Agora, senhoras, vocês honestamente sentem que merecem ser tratadas com o respeito e o amor que desejam? Como você se avalia? Como você se valoriza? Você se define como uma mulher de alto valor ou calibre? Essa percepção pessoal de si mesma pode ser positiva ou negativa. O impacto que a autoestima tem em seus relacionamentos com as pessoas, o relacionamento consigo mesma, com seus familiares, etc., é muito importante. Sandy Hill citou que a autoestima é extremamente vital para a sua felicidade. Se você não sente nada de bom em relação a você mesma, é difícil para você sentir algo de bom em relação a qualquer outra coisa. Neste momento, pedimos que você clique no botão curtir abaixo deste vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrita. Esse pequeno gesto da sua parte nos motiva a criar mais conteúdos para você sobre como despertar a sua beleza e poder feminino. Posso contar com você? Obrigada! Vamos continuar. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações realmente ramificam como você pensa e como você se sente sobre si mesma. Muitos psicólogos e outros profissionais realmente percebem que as pessoas vinculam a sua autoestima às suas realizações. Quando você alcança algo bom, você fica impressionada consigo mesma e se sente bem consigo mesma. Isso, por sua vez, aumenta a sua aceitação de si. E além de outras habilidades e realizações autoavaliadas, as pessoas também vinculam sua autoestima a posses, boa aparência, seu trabalho, sua carreira. Mas, senhoras, pensem nisso. Há tantas pessoas que foram absolutamente lindas, que tiveram carreiras incrivelmente bem-sucedidas, mas lutaram a vida inteira com baixa autoestima. Então, sua autoestima pode realmente estar ligada à sua aparência ou às suas conquistas? O que é uma autoestima saudável? Ter uma autoestima saudável realmente envolve reconhecer as suas capacidades e suas limitações. É sobre reconhecer as coisas que você pode fazer bem e as coisas que você não pode fazer tão bem, e não se culpar por os seus erros passados. Perdoar a si mesma por tudo que você fez anteriormente e seguir em frente fazendo isso. Amar a si mesma e se aceitar. É aceitar que quer você seja tudo isso ou não, essas coisas não te definem. Meus talentos, minhas contas bancárias, minhas conquistas, meus elogios, sejam eles tangíveis ou intangíveis, não afetam a minha opinião elevada sobre mim mesma.
E isso, senhoras, é o que significa ter uma autoestima elevada. Agora, isso pode soar um pouco controverso, sabendo que muitas pessoas vinculam sua autoestima ao que alcançaram no passado. Espere um momento. Se você está aprendendo neste vídeo e se está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: "Eu sou linda". E lembre-se, as palavras têm poder. Mas, senhoras, pensem nisso. A razão pela qual algumas pessoas se suicidam quando um empreendimento comercial ou uma carreira desmorona, levando-as a se tornarem menos bem-sucedidas na vida, é porque vincularam sua autoestima e o seu valor a essas coisas. Então, obviamente, quando essas coisas dão errado, elas sentem que a vida não vale mais a pena ser vivida. Então, se a nossa autoestima está ligada às nossas capacidades financeiras ou às nossas realizações, isso significa que a maioria das pessoas vai se afundar em autopiedade e autoaversão porque não atingiu o ápice do que é se tornar incrivelmente bem-sucedido na sociedade. Mas, infelizmente, algumas mulheres erroneamente permitem que as suas conquistas fiquem vinculadas à sua autoestima. Então, senhoras, a questão é, em vista de nossa explicação sobre o que é e o que não é, como pode uma senhora que está lutando com baixa autoestima desenvolver e construir uma alta autoestima e um alto valor de si mesma e evitar autocrítica? Embora seja muito necessário que você avalie suas ações de tempos em tempos, certifique-se de não ceder à autocondenação. Ser excessivamente crítica consigo mesma só pode resultar em duas coisas: autoaversão e autopiedade. Ambas as coisas, senhoras, são aquelas que corroem a sua autoestima. Corte essa voz de crítica sempre que ela surgir na sua cabeça. É muito importante manter essa positividade. Se livre dessa voz na sua cabeça que diz que você não é boa o suficiente ou que não está à altura de ser nada. Senhoras, isso precisa ir embora. Não permita que a sua mente a leve nessa direção. Por exemplo, se você é assistente em um escritório de advocacia, isso não significa que você seja inferior a um sócio. Você é necessária lá. Daí a razão pela qual você está empregada. Apenas a título de exemplo, senhoras, vocês valem muito mais e não devem continuar acreditando que não podem se tornar mulheres elegantes, femininas e de alto valor. Sua mente precisa estar alinhada nisso. Suas vitórias e suas perdas na vida não são os fatores determinantes de sua autoestima. Conheça-se, senhora. Muitos de nós não dedicamos tempo para avaliar e conhecer quem realmente somos. Quais são os nossos desejos, o que não gostamos, o que queremos ser na vida. Nós realmente não temos tempo para tentar entender. Algumas têm até medo de olhar para dentro de si mesmas. E vocês, minhas elegantes damas? Sinceramente, você pode se descrever sem se referir ao seu trabalho, suas realizações, educação e etc, etc? Você pode realmente definir quem você é sem mencionar essas coisas e entender quem você é? Realmente coloca as coisas em perspectiva para ajudá-la a desenvolver essa autoestima. Entenda quem você é, quem você não é, por que você se comporta dessa maneira. Suas paixões, seu propósito, suas lutas, seus medos, hábitos, erros, forças, fraquezas e uma avaliação honesta de si mesma são realmente essenciais para identificar onde você precisa trabalhar em si mesma. Muitas de vocês me pediram para falar sobre a minha jornada para subir de nível e como eu cheguei onde estou hoje. E com certeza eu farei isso por vocês nos próximos meses. Mas, senhoras, eu prometo a vocês, houve uma vez em que eu não tinha autoestima. Quando os meus níveis de confiança eram zero, eu não conseguia nem olhar as pessoas nos olhos porque eu era muito tímida. Eu não tinha autoestima e não gostava de mim. E isso está muito longe de onde eu estou hoje. Então, senhoras, eu prometo a vocês, se eu posso fazer isso, você absolutamente também pode. Você precisa começar com essas etapas. Dito isso, vamos seguir em frente. Se ame mais. É mais fácil amar alguém quando você começa a aceitar quem elas são. Agora que você aceitou quem você é, comece a amar e valorizar a si mesma como nunca antes. Seja gentil e generoso e seja mais tolerante consigo mesma. Mulheres, amor próprio não é um ato egoísta. É simplesmente uma boa administração do único dom que você tem. E esse presente é você. O presente que você foi colocado nesta terra para oferecer a outras pessoas. Você é valiosa. Uma vez eu ouvi algo que considero absolutamente adorável e eu amo essa citação, que é: você vem se criticando há anos e não funcionou.
tente aprovar a si mesma e veja o que acontece. Desenvolva a sua autoestima ao aceitar e amar a si mesma. Quanto mais você desenvolver uma opinião mais elevada de si mesma, sua autoestima aumentará naturalmente e você se tornará mais confiante em si mesma. Você descobrirá que a sua autoestima não depende de nenhum fator externo ou de opinião de outras pessoas sobre si mesma, mas apenas de você. Você é o único determinante de como se sente sobre si mesma e quão digna e valiosa você pensa que é. Você é a única que detém a chave de sua própria autoestima. E, como Eleanor Roosevelt apontou, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Torne-se responsável por si mesma. Então, ouvimos muito sobre responsabilidade na internet. Mulheres que deveriam assumir responsabilidade por suas ações passadas, o que é absolutamente verdade. Mas isso não significa que você tem que se punir pensando que isso é tudo que eu valho. Eu não valho mais do que isso. Isso é se punir. Isso não é realmente assumir responsabilidade. Se você veio de um lugar de autoaversão, como espera se transformar nesta linda borboleta, nessa elegante dama? Se você continuar se apegando ao seu passado, os erros não funcionarão. É claro, assuma total responsabilidade pela sua vida e pelo que acontece dentro dela. Assuma o controle de si mesma. Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele nos deu a capacidade de sermos responsáveis por nós mesmas, pelo nosso destino. Mude o que puder, aceite o que não pode. Ninguém tem o direito de influenciar e ter poder sobre a sua vida. Somente você pode exercer autoridade por si mesma e assumir a responsabilidade por sua vida. Então, senhoras, eu realmente espero que esses pontos ajudem você, pelo menos, a dar o passo na direção certa para ajudá-la a aumentar a sua autoestima. Porque eu quero que você se torne aquela mulher de alto valor que você sabe que merece ser. Então, em conclusão, senhoras, vamos fazer uma rápida recapitulação de como você pode desenvolver essa autoestima e essa autoconfiança. Saudável. Autoestima não é determinada por quaisquer fatores externos. Evite a autocrítica. Acalmem-se, senhoras. Você não é perfeita e você nunca será. Não nesta vida. Vá com calma. Ame a si mesma. Ame suas imperfeições. Evite se comparar com os outros. Isso é muito importante. Pare a autodepreciação. Conheça a si mesma. Embarque em uma expedição de autodescoberta. Descubra quem você é a partir das suas próprias lentes e não através do que os outros pensam de você. Abrace totalmente quem você é. E se você quer se autoaperfeiçoar, se você quer se desenvolver, se tornar essa dama elegante, pelo menos você conhece os passos que precisa mudar para fazê-lo. Se ame mais. Se você não se amar, quem mais vai? Amar a si mesma não é vaidade, é sanidade. Desenvolver a sua autoestima, seguir os passos falados anteriormente, realmente resultará em uma visão aprimorada de si mesma. E isso permitirá que você construa gradualmente a sua autoestima. Torne-se responsável por si mesma, assuma o controle e governe o mundo. Meninas, espero que gostem. Lembre-se, se você quer viver um romance de cinema, clique no link da descrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo.